Se a sua empresa ainda opera no improviso e acha que está super organizada, eu quero te apresentar as soluções da Inside aqui na ExpoSec 2026. Então vem comigo! Gestão na palma da mão. Há mais de 20 anos a Inside vem trazendo produtos que de fato conectam com os empresários, né? Me fala como é essa proposta de pensar como o empresário vai utilizar essas ferramentas no dia a dia. Boa pergunta, Ali. A Inside sempre ouve o cliente, né? O produto nosso nasceu dentro da empresa de segurança eletrônica. Então a gente conhece todos os processos, do início ao fim da operação do cliente. E a gente pratica o sucesso do cliente. Estamos constantemente ouvindo nossos clientes, estamos olhando a necessidade do mercado, quais são as novidades, quais são as tecnologias e como que a gente pode otimizar a operação do cliente, entregar mais eficiência e uma informação mais estratégica para o gestor tomador de decisão. Que legal. Bom, Service, todo mundo conhece essa grande proposta, uma solução que já vem aí há mais de 2 décadas, emplacado dentro das principais empresas de segurança no Brasil. Quando a gente traz essa proposta do Eu Gestor, a gente entra num universo totalmente disruptivo, onde a gente tem uma plataforma na nuvem e de fato isso traz ali esse balanceamento, né, de quem já vem com essa operação há bastante tempo, mas também conhece uma nova proposta. E como é que vocês equalizam isso dentro do nosso mercado? São 2 produtos que atendem especificamente o ramo de segurança eletrônica e a gente consegue, dentro do Eu Gestor, um produto novo, ele já veio baseado em cima do Service, um produto que já está construído, consolidado, já está atendendo o segmento há mais de 2 décadas. E a gente está trazendo para o Eu Gestor ou mesmo a proposta de escopo de produto, atendendo a empresa do início ao fim da operação, mas com o ambiente SaaS, um ambiente totalmente em nuvem, né? Pensado desde a arquitetura do sistema em nuvem, e a gente está trazendo os recursos, implementando e evoluindo essa ferramenta para atender todos os clientes da segurança eletrônica. Que legal. Eu imagino que uma empresa não quebra muitas vezes por conta de vendas, mas pela falta de gestão. E isso é em qualquer negócio. Pode ser o cara que está vendendo um carrinho de picolé ali, precisa ter gestão, precisa ter estratégia para que o negócio funcione. Como é que essas ferramentas conseguem, assim, se você fosse falar assim, Ale, o Eu Gestor, o Service, cara, isso daqui é a dor que mais a gente consegue resolver, a dor latente, a fratura exposta que o empresário sempre ecoa aqui pra gente. Que legal. Essa pergunta me dá um monte de situações, porque a Inside, como ela tem um processo do início ao fim da cadeia, a gente consegue mapear todos os processos da empresa e ajudar o gestor a organizar a empresa dele. Comercial, operacional, estoque, financeiro, atendimento ao cliente, otimizar todas essas operações e a empresa inteira falar a mesma língua, ter um fluxo definido de processo, clareza na operação. Então, quando, por exemplo, um comercial fecha uma venda, às vezes a pessoa vai lá e fala assim, o meu cliente já foi instalado? O vendedor com os sistemas, ele tem isso na tranquilidade, na palma da mão, né? A informação fica clara onde o processo está, se está na instalação, se o técnico já está agendado a ordem de serviço, se está no estoque. Então isso fica muito fácil e organizado para o gestor. Ontem a gente conversando com um cliente, ele falou, Ricardo, agora eu tenho tempo realmente com qualidade para olhar a minha operação e aumentar as vendas da empresa. Ele estava super feliz que ele estava conseguindo aumentar o ticket médio dele, ele estava conseguindo agregar valor para o cliente e encantar ainda mais o cliente, que antes ele ficava no back-office ajudando, né? E com o sistema, ele fala assim, eu não preciso fazer a parte burocrática, eu tenho pessoas fazendo e eu estou trabalhando no estratégico da minha empresa, eu estou fazendo a minha empresa crescer e ele aumentou o faturamento em 2 anos em 100%. Olha isso. Ir para a parte estratégica mesmo e conhecer a necessidade do cliente dele e não ter que trabalhar na operação. Eu sempre falo, né, tem muita gente com DNA técnico que se transforma em um empreendedor na segurança eletrônica e que, por muitas vezes, ou por não gostar ou por não saber fazer essa parte de gestão, sempre é um calo ali, sempre é aquela dor que ele, teoricamente, não consegue resolver. Eu visualizo o próprio Service, o próprio Eu Gestor, como o meu olhar de cima, certo? Da minha operação, na estratégia onde eu consigo mexer os elementos de uma forma muito mais segura. Eu acredito que deve ser esse sentimento que eles conseguem sentir. Bom, a gente visualizando sempre essas oportunidades que a Inside traz para a ExpoSec, eu sempre acredito em que o gestor que sai daqui, que conecta com as plataformas, eles conseguem ter uma operação muito mais assertiva.
E eu acredito que esse é o DNA que vocês recebem, esse é o feedback mal que vocês recebem quando essa operação está rodando na prática. Perfeito, isso mesmo. E a gente tem ferramentas para isso, né? A gente tem painel de indicadores próprio para a área de segurança eletrônica, então a gente consegue trabalhar os indicadores assertivos. Nós estamos trazendo inteligência artificial embarcada em nossos produtos. Então o gestor hoje ele consegue conversar com a base de dados dele. Ele consegue dizer assim, quais são os produtos mais vendidos? Quais são os serviços mais vendidos? Qual está sendo a lucratividade dos meus orçamentos? Qual vendedor te dá mais lucratividade? Qual vendedor te traz mais recorrência? Então, todas essas perguntas, a gente vê essas interrogações passando na cabeça dos gestores. E a nossa ferramenta agora permite ele conversar com a base de dados, já trazendo gráficos em tempo real com uma IA, aplicando isso e conseguindo responder essas perguntas de forma muito fácil. Que legal. Vamos conhecer mais as soluções da Insight? Bora lá. Então vamos lá, gente. Vamos conhecer mais soluções aqui na ExpoSec 2026. Vem com a gente. Ricardo, a IA deixou de ser uma promessa, né? Virou uma ferramenta na mão dos empresários. Como é que a inteligência artificial tem ajudado exatamente essa operação para que o empresário tenha assertividade na hora de tomar uma decisão? Né? Muito boa a sua pergunta. E a IA, ela não é mais uma tendência, ela está consolidada já dentro das empresas, né? Legal. E nós trouxemos um lançamento e um lançamento de um conceito na ExpoSec anterior. E aqui a gente está trazendo a IA Resolve, onde a gente está na terceira geração da IA, ela está muito mais inteligente, entregando muito mais valor para o nosso cliente, onde dentro das nossas ferramentas, ele consegue interagir com dúvidas. Como é que eu tiro um relatório X? Aonde eu consigo um relatório dos produtos mais vendidos, a curva ABC, um relatório de lucratividade por cliente? Então essa IA está embarcada, quando ele tem dúvida, ele pergunta para a IA ajuda ele aonde ele tem que tirar o relatório e ainda traz dicas de tomada de decisão. Né? Então ela está numa versão 3.0, muito mais inteligente, e ela não é para reduzir atendimento, ela é para melhorar a experiência do nosso cliente, para ele conseguir ser mais assertivo, para ele não ter dúvidas na hora de tomar uma decisão. Que legal, eu acho que pega na mão, vamos lá que eu te ajudo aqui e vamos fazer esse negócio rodar. Justamente, isso aí. Que legal. Bom, dentro desse cenário, o que a gente vê hoje, né? A gente está super consumista das inteligências artificiais e eu acredito que muitas das vezes o excesso traz ali aquela, o que eu faço agora, né? E quando você me apresenta essa proposta, eu fico pensando assim, cara, podemos tomar uma decisão muito certa, tendo uma inteligência artificial, como você falou, está na versão 3.0, e eu acredito que isso vai evoluindo cada vez mais pela curva de aprendizado que ela tem. E quando a gente fala sobre a proposta do eu gestor ter também a inteligência artificial, como é que isso ecoa ali do outro lado para o cara que está fazendo essa operação rodar? Muito boa a sua pergunta, né? Então, assim, a gente se preocupa demais, primeiro, segurança dos dados, que a gente sabe que isso tem que ser uma preocupação, nós temos que cuidar da segurança dos dados. E a gente vai trazer aqui uma IA chamada IA Gestor, que era um conceito que nós lançamos, eu vou mostrar aqui para vocês em tela, por exemplo, legal. Onde o gestor consegue interagir em tempo real. Então, por exemplo, aqui eu estou interagindo com a base de dados do RP, né? E eu fiz uma pergunta para ele, quais são os vendedores que mais realizaram venda? Ele traz aqui os nomes, o ranking de vendedores, o valor das vendas, tá? E gera um gráfico onde o gestor consegue tomar decisão em tempo real. E nós temos um time de IA que está constantemente olhando para isso, um time dentro da Insight, mergulhado em IA, trabalhando para que isso seja mais efetivo, entregue mais resultado, então a gente vai calibrando. Tudo isso preocupado muito com a proteção dos dados, Ali. Porque aqui nós temos uma inteligência artificial, ela está encapsulada com guarda-reios de segurança, onde os dados do cliente não são expostos de forma alguma. Né? Então a gente tem mestres em inteligências artificiais trabalhando com a gente para conseguir garantir isso. E essa é a nossa maior preocupação. Então, compliance LGPD completamente perfeito aqui. Eu estava lembrando aqui, pensando da equipe comercial, né? Muitas das vezes as ferramentas que traz tanta tomada de decisão assertiva, às vezes a própria equipe comercial não consegue ter a visão disso. Eu percebo que eu sou muito bom nas vendas, mas eu preciso ter o meu entendimento de onde eu posso melhorar, de onde eu consigo colocar na mesa as oportunidades que muitas vezes eu perdi. Eu vejo que, eu falo muito sobre isso, né? Quando você vai fazer uma venda, você precisa focar aonde vai ficar a receita recorrente na sua empresa, em qual solução você vai conseguir colocar esse dinheiro na mesa e não deixar essa oportunidade passar. E aqui eu já consigo ver, né, essa proposta de que o próprio vendedor, juntamente com o gestor ali, ele consegue
trilhar uma jornada para que nada passe despercebido. Isso é muito legal. Muito bacana. E justamente isso, nossa solução ajuda muito, né? Porque mais importante que você trazer a receita recorrente é trazer ela com lucratividade. Perfeito. E muitos gestores falam assim, qual é o lucro que eu tenho para serviço X, Y ou Z? E nossas ferramentas, ela consegue te trazer quanto custa cada serviço dentro da sua empresa. Às vezes você vai negociar um desconto e você não sabe qual que é o seu ponto de equilíbrio. E acha que está ganhando dinheiro, mas no fundo não está ganhando dinheiro. No fundo, algum serviço está trazendo prejuízo para a empresa. Então a gente tem empresas que reduziram o número de clientes e aumentaram a sua lucratividade e conseguiram performar ainda melhor na parte financeira, né? Então nossas soluções é justamente visando esse modelo de negócio especializado em segurança eletrônica. Que legal. Vamos conhecer a revista mais atualizada do empreendedor no Brasil? Bora lá. Então vamos lá. Gestão forte para superar desafios. 8ª edição da revista Gestor Inside. Cara, essa revista aqui eu já tive a honra de sair em uma dessas matérias aqui. Ricardo, eu acredito que isso aqui já ficou emblemático dentro da Inside, essa revista que ajuda a tantos gestores. Fala para mim como é que foi pensar nesse tema de gestão forte para superar os desafios. Legal, Ali, muito bom. É a 8ª edição e temos clientes que vêm aqui e falam, quero a revista. Tenho todas lá e todas estão me ajudando a tomar decisão, a entender como prosperar dentro da minha empresa. Que legal. E a gente está trazendo aqui um guia estratégico de como o gestor pode tomar a melhor decisão. Juntamente com essa revista, nesse ano nós temos exclusividade, que estamos trazendo um diagnóstico para você conhecer como está a maturidade da gestão da sua empresa. Que legal. Isso é muito legal. Ele consegue fazer um diagnóstico online, né, respondendo algumas perguntas, e nesse diagnóstico ele vai conseguir entender a maturidade da gestão da empresa dele e aonde ele tem que dedicar mais esforço estratégico para conseguir superar momentos difíceis, né? Que legal. Assim, esse é um guia, aqui, isso? A gente vai conseguir com esse diagnóstico transformar obstáculos em vantagens competitivas. Então, o nosso diagnóstico complementa com a revista. Porque cada padrão que ele vai ter do diagnóstico, a gente está trazendo aqui dicas de como você pode melhorar a sua gestão. Dentro de um diagnóstico que é feito, eu consigo ter certamente algumas métricas ali que vão me alertar, né? Tô vendo que tem uma trilha aqui que o empreendedor vai fazer. E aqui embaixo tem um QR Code aqui. Qual é essa proposta desse QR Code? Perfeito. Vamos deixar o QR Code aqui para o pessoal no vídeo. Ah, que legal. E esse QR Code vai levar ele para o diagnóstico, onde ele vai conseguir preencher e realizar o diagnóstico da empresa dele. Qualquer pessoa que vai estar assistindo esse vídeo pode, e eu já vou fazer um complemento na descrição aqui do vídeo, vou colocar o link também para que você possa clicar e fazer esse diagnóstico e falar pra gente como foi visualizar como está o DNA da sua empresa, vai que está muito bom ou vai que precisa de alguns cuidados, esse diagnóstico vai trazer essa visão para ele. Vai trazer. E se você fizer o diagnóstico e não tem a revista, dentro das nossas redes sociais, pode pedir a revista que a gente envia ela gratuitamente para você também. Aí você vai ter o diagnóstico e vai ter o passo a passo também de como tomar algumas decisões assertivas. Bom, tem uma matéria sua aqui nessa revista também. Tem uma matéria bem legal, vamos achar ela aqui, que complementa com os diagnósticos, né, Ali? Pequenas mudanças, grandes resultados. Grandes resultados, perfeito. Então aqui a gente traz realmente como gestor, em pequenas mudanças trazem grandes resultados. Isso aqui não saiu à toa. Isso aqui, a gente tem uma experiência muito grande com o dia a dia do gestor, com o dia a dia do cliente. Então a gente começou a olhar como os gestores estão com pequenas mudanças atingindo grandes resultados. É uma matéria bem legal que também vai complementar com o diagnóstico. Que top. Esse ano é um ano preparatório para o que a gente fala sobre a nova tributação, imposto, que em 2027 a gente vai entrar em uma nova experiência relacionada a isso. E o que a revista traz de pontualidade para quem vai estar ali do outro lado lendo ou assistindo essa matéria? Muito bem colocado. A gente tem uma matéria aqui tratando sobre essa reforma tributária. A gente vê que as empresas desde 1º de janeiro já vêm sendo impactadas com essa reforma. E a Inside tem um time preparado, estudando a reforma tributária, para que as empresas tenham o menor impacto possível dentro da sua operação. Que legal. Gente, eu diria que não é só uma revista, é o manual que você precisa para fazer a gestão da sua empresa. Essa aqui é minha, tá? É sua. Vou levar para que eu também consiga tirar vários insights aqui
para lançar para vocês aí no dia a dia. E eu tenho certeza, tá? O propósito dessa revista não é puramente ser um papel em cima da sua mesa, mas sim te dar várias orientações, como o manual que um grande empresário precisa ter. Eu diria, sabe, que oportunidade a pessoa tem do outro lado de receber um manual muito bem pensado, muito bem planejado, nos detalhes, para que você possa, às vezes uma vírgula de uma página aqui vai mudar toda uma história da sua empresa. Então, eu sou muito feliz por isso daqui. Eu acredito que você que preza por ser um colecionador de tantas informações, merece, de fato, estar sempre atualizado com essas informações. Vamos embora, vamos falar sobre nossa equipe técnica, como fica com a proposta de ter uma OS optimizada na palma da mão. Perfeito. Vamos embora. Bora lá. Bom, Ricardo, eu estava lembrando aqui, o problema, muitas das vezes, não é o excesso de ordem de serviço, mas a não gestão dessas ordens de serviço que vira uma grande bola de neve para os empresários. Isso é verdade. Buscar a eficiência da equipe técnica nunca foi tão importante, ainda mais quando a mão de obra está um pouquinho escassa, né? Então isso a gente trabalha de uma forma muito forte dentro da nossa parte de operação. Como? Nós temos um novo aplicativo de gestão de ordem de serviço, Que legal. que ele já traz até inteligência artificial embarcada para ajudar o técnico a fazer os registros dos lançamentos. Olha que O top. técnico pode registrar um atendimento por voz, Ale. Ele Nossa. vai gravar a voz, vai dizer o registro, o aplicativo já vai transcrever, vai fazer a correção através de IA para que o texto fique perfeito no registro da ordem de serviço e possa aparecer para o seu cliente, onde o cliente vai acessar no portal ou na crítica da ordem de serviço, já colhe a assinatura, anexa as fotos, envia essa crítica da ordem de serviço para o cliente, ele pode acessar também no portal. Então, assim, a parte de operação de ordem de serviço no campo está bem resolvida. E isso é tudo em tempo real. O técnico interage com a direção, com supervisores, etc. O cliente também tem conectividade com isso. Como é que funciona essa proposta na prática, né? Porque é lamentável, assim, a equipe técnica sai muitas vezes, coloca a ordem de serviço no baú, na mochila, pega uma chuva e rasga a ordem de serviço. Não, às vezes nem na ida, mas na volta, e o registro, até mesmo para uma cobrança, foi perdido ali. O que se faz nessa hora? Isso. E o aplicativo resolve tudo isso com um detalhe. O gestor operacional, ele tem uma mesa de operação que a gente chama de Horus. Ele consegue acompanhar em tempo real aonde o técnico está, qual ordem de serviço está executando, se ele está em deslocamento. Que legal. A gente faz análise da eficiência da equipe técnica, então a gente vai conseguir dizer qual é o técnico que foi mais produtivo durante o mês para você, né? E tem um detalhe muito importante, também temos inteligência artificial para fazer roteirização da ordem de serviço, seja ela por prioridade, por agendamento, por menor deslocamento. Nós temos clientes que já economizaram mais de 20% do tempo do técnico de deslocamento, só com o planejamento da roteirização que a gente entrega. Vou te falar, tá? Eu seria muito mais feliz se eu tivesse isso quando eu comecei minha jornada lá atrás. E que bom que a gente vive toda essa evolução, né? Eu falo que assim, conseguimos viver a matricial, a Epson ali, que fazia as ordens de serviço. E configurar essa matricial. Vivi toda essa experiência. Hoje você foi falando, eu fiquei imaginando, né? O técnico traçando rota, o supervisor fazendo isso. Chegou uma vez, na empresa que eu era supervisor, tínhamos 30 ordens de serviço, 2 horas da tarde para resolver. E eu lembro que nessa época eu precisava ter uma pessoa que pudesse me substituir por 90 dias. E nessa hora ele já estava como o supervisor e eu estava como um técnico, né? E o que fazer nessa hora? E aí eu tive que fazer esse trabalho dessa inteligência artificial. Eu cheguei para ele e falei, cara, assim, vamos dividir aqui as coisas. Essa aqui é só para configurar senha, esse aqui é para reparo na cerca elétrica, aqui é do CFTV. E eu consegui fazer esse equilíbrio e 18 horas voltamos para a empresa com todas as ordens de serviço resolvidas. Mas assim, tinha que ter muita experiência. Tinha que ter muito know-how por trás para fazer. E eu não estou falando sobre eu ser essa pessoa que tinha essa experiência, mas alguém tinha que tomar essa decisão, né? Hoje visualizar uma plataforma que me entrega isso com muito mais eficiência, cara, isso é de fato de tirar o chapéu. E essas dores a gente já conhece, automatiza o máximo que dá. Por exemplo, nós temos clientes que têm back-office que faz fechamento de quilômetro rodado por técnico, porque o técnico ganha por quilômetro rodado.
Hoje, nosso aplicativo, com gestão de OS e o Horus, ele consegue fazer esse fechamento automático. Então, ou seja, chega no final do mês, já tira o relatório e já faz a entrega, já faz o pagamento do técnico do quilômetro rodado. Não tem mais planilha, não tem pessoa controlando, é muito fácil, muito prático. Então, entregamos eficiência. Ia falar exatamente sobre isso, sobre as planilhas, sobre até mesmo fazer controle de autosserviço em WhatsApp, cara. O WhatsApp eu acho que não é uma ferramenta exemplar para isso. E eu acredito que está tudo integrado em um único lugar. O gestor agradece e realmente essa proposta da Inside veio para fechar com chave de ouro. Ricardo, quero te agradecer por essa oportunidade das pessoas conhecerem as soluções da Inside. Aqui na ExpoSec, sempre trazendo novidades para vocês. E digo mais, tá? Aqui embaixo na descrição desse vídeo, vamos colocar os principais pontos para que você possa ficar atento. Faça o diagnóstico, manda para a gente como foi esse resultado, como estava a tua empresa. E eu tenho certeza que ter um parceiro como esse vai fazer a grande diferença no seu negócio. Show de bola. Obrigado a você, Alex, sempre bem-vindo. E cliente, a gente está sempre entregando inovação, está no DNA e está nos valores de base da Inside ter inovação. E a gente está aqui trabalhando para o seu sucesso, para a sua prosperidade, para fortalecer ainda mais a gestão e que você consiga tomar decisões assertivas. Então conte com a Inside, conte com a equipe da Inside, conte com o nosso time comercial, com o nosso time de sucesso do cliente, que a gente está aqui para fazer o melhor para você e para a sua empresa prosperar. Maravilha, gente. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Papo Segurança. Valeu. Um abraço.